que Pedro, e nós imaginamos por quê? Por ser mais jovem, né? Chegou primeiro, né? Aquele que tem mais eufórico, corre, sem ver obstáculos, e vai. Só que chegando lá, este deixou Pedro entrar primeiro. Por quê? Porque ele deveria deixar aquele a quem foi confiado o cuidado dos 12, ser a primeira testemunha depois de Maria Madalena. Testemunha do sepulcro vazio. Sepulcro vazio não quer dizer, não fortalecia neles a ressurreição. Era um sinal dessa graça. O evangelho termina com a profissão de fé. Ele viu e acreditou. Quem viu e acreditou? O discípulo amado. Aquele que é capaz de reclinar a cabeça, de deitar no colo do Cristo, de aceitar a proposta do evangelho. Quem é esse discípulo amado? Somos nós. É todo aquele cristão que não tem medo de romper a escuridão com a ressurreição, que não tem medo de se afastar das dificuldades, que tem a coragem de ser luz, uma grande luz na vida do irmão. Para esse, a ressurreição acontece. Ele viu e acreditou. Mais à frente, o João vai dizer que dá testemunho dessas coisas. Nós ouvimos na primeira leitura que Pedro também dá testemunho. Fala de Cristo, fala com amor. Falar de Jesus é falar com amor. Eu faço uma comparação, queridos irmãos, um pouco com relação ao produto que a gente vende. É o marketing, né? Quando se você vai vender um produto, você tem que conhecer bem o produto. Nós não estamos vendendo Jesus um produto, mas falamos de Jesus. Para isso nós precisamos conhecê-lo bem. Por isso que Pedro fala com muito amor. Desse Cristo que agiu, desse Cristo ressuscitado, desse Cristo que leva o cristão a fazer uma experiência concreta de Deus. Não é algo superficial. A ressurreição não é algo superficial. É a alegria concreta, a alegria do amor. Por isso, quando dizemos alegremos-nos e nele exultemos, essa exultação é diária. É um compromisso diário. Onde foi feita a renovação das promessas batismais, né? Onde nós renovamos a água do nosso batismo, o nosso compromisso. Acendemos o círio, a grande luz que nos conduz. E quando nós apagamos o círio, Deus nos faz ser luz para o outro, é o nosso compromisso. Jesus se tornou luz para nós e nós devemos também clarear a vida dos nossos irmãos. É bom a gente entender que a ressurreição de Jesus não depende de provas ou conhecimentos. A ressurreição só pode ser entendida por uma profunda experiência de fé. Você só vai conceber, só vai entender a ressurreição se você fizer uma profunda experiência de fé. Esses dias, com a pandemia, a gente viu muitos relatos na internet. E o último que eu vi foi de um padre que doou o seu aparelho, né, de respirador para alguém que ele não conhecia. E eu fui questionado por uma paroquiana que disse: padre, será que os nossos padres da diocese teriam coragem de fazer isso? Eu virei para ela e disse: a pergunta não é essa. A pergunta é: eu, como cristão, teria coragem de fazer esse sacrifício? Esse sacrifício do padre de doar o seu aparelho é consequência de muitos sacrifícios já feitos ao longo da vida. O cristão só consegue fazer o sacrifício maior, como o próprio Jesus de amor, porque antes, ao longo da sua vida, ele foi fazendo diversos sacrifícios. Então, para ele não é problema. O sacrifício para o cristão é o quê? Um oferecimento a Deus. Oferecer o nosso coração. Por isso, nós falamos da profunda experiência de fé, no dia a dia com o outro, na capacidade de amar e perdoar. Eu escrevi aqui que é significativo que a primeira testemunha da ressurreição seja uma mulher. Olha, pecadora, não é verdade? É ou não é? Maria Madalena pecou. Jesus perdoou e ela foi testemunhar. Ela se torna discípula e amiga de Jesus. Então missionária e apóstola. Aqui podemos compreender que a Páscoa, por essa experiência de fé, ela acontece quando curamos o nosso preconceito.
nosso egoísmo, nosso machismo, feminismo, narcisismo, para compreendermos que para Jesus todas as pessoas, homens e mulheres, são iguais. Aí acontece a ressurreição, quando nós compreendemos tudo isso. Segundo o desígnio de Deus, a ressurreição deveria ser perceptível somente pela fé, pela experiência concreta de amor. Viu, sentiu compaixão e ajudou, cuidou. Viu, sentiu compaixão e ajudou, cuidou do outro. Essa é a verdadeira experiência de fé. Aí acontece a ressurreição. Quando somos solidários à dor do nosso irmão. Quando abraçamos o projeto de Deus, sabendo que a nossa relação com este Pai só é boa se a nossa relação com o nosso irmão for uma relação sadia. Só a ressurreição de Jesus pode dar sentido à vida. Sem ela, vã é nossa fé. Com a fé na ressurreição, tudo ganha sentido. Compromisso na luta por um mundo mais justo e mais humano, serviço aos pobres, aos necessitados, aos crucificados e sepultados de hoje. Quando nós compreendemos essa dinâmica, nós podemos dizer que o Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Porque é bem verdade que tem cristão que ficou sepultado. Jesus passou pela mansão dos mortos e o cristão também passou e ficou. Tem cristão estacionado, que não ressuscita, continua morto no pecado, continua alimentando no coração aquilo que desune, aquilo que lhe afasta de Deus. Aí nós nos perguntamos, como podemos tornar visível o Cristo no meio de nós? Como? Você já se perguntou? Como você pode tornar, querido irmão, irmã que está em casa com a família, nós que estamos aqui, como podemos tornar visível o Cristo no meio de nós? Cristo se torna visível todas as vezes que nos tornamos solidários com o nosso próximo, aquilo que eu já dizia. Toda vez que compartilhamos com Ele os sofrimentos e as alegrias, os fracassos e os sucessos, a doença e a saúde, a esperança e as dúvidas, a vida e a morte. Aí tornamos visível o Cristo. Esse é o sentido da ressurreição. Deus se dá, Deus se entrega por meio do Filho. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Deus, que habita entre nós, que morre, mas dá uma resposta positiva, dá uma resposta à altura, à ressurreição. Cristo se torna presente no perdão, se soubermos dispensar a pessoa que errou e que talvez chegou a nos trair, aquele perdão. E quando nós não damos aquele perdão, e um perdão que damos ao outro, não pode ser uma esmola ou uma obrigação, mas perdoamos o outro por amor. É a prática diária, é um exercício. Assim como o perdão, a ressurreição tem que ser exercitado todos os dias. Nós não podemos ser túmulos fechados, né? É a pessoa, um túmulo fechado é o quê? É uma pessoa que pensa em si mesmo, em seus divertimentos, suas futilidades. Nós temos que ter cuidado como cristãos, não confundir a ressurreição, achar que porque somos filhos de Deus, católicos, batizados, consagrados, que nós somos melhores. Perdemos o sentido da ressurreição. O próprio Jesus diz, se queres ser maior que o outro, que seja para servi-lo, seja para ajudar. Então, queridos irmãos e irmãs, é Páscoa, é festa, é alegria, é o Cristo ressuscitado. Que compreendamos o verdadeiro sentido desse amor. Passamos por essa dificuldade da pandemia, e eu como padre me pergunto e me preocupo com muitos cristãos católicos que ao invés de espalhar o amor, estão nas redes sociais espalhando o pânico, tá? Fazendo com que o outro cristão acumule no coração o que é desnecessário e não aquilo que é necessário para a vida, que é o próprio Cristo. Sejamos sinal dessa ressurreição. Vivamos esta alegria do amor de Deus. É isso que o Pai nos pede. Este é o dia do Senhor. Este é o dia da alegria. Este é o dia do encontro com Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de professarmos a fé, inspirados por essa belíssima reflexão pascal de Padre João Batista, combinamos aqui asperger todos aqui presentes com água benta, para que a semente da fé seja regada com a graça de Deus e cresça na nossa vida, para que possamos produzir muitos frutos da ressurreição, vida nossa e para servir aos outros. Água cristalina. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Nas coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Professemos a nossa fé cantando. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Pequeno coro. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. eu creio em Deus, Pai onipotente, Criador da terra e do céu. Creio, Senhor, Mas aumentai minha fé. Creio em Jesus, nosso irmão, verdadeiramente homem Deus. Toda a Assembleia cantando. creio, Senhor, Mas aumentai minha fé. Creio também no Espírito de amor, grande dom que a Igreja recebeu. Creio, Senhor, mas aumentai
aumentar.